É, tecnologia, né? Vamos aprendendo. Ah, Chico, nós é igual, fiote. Tá pensando que você tem quantos aninhos? A garotada aí já nasceu com o celular na mão. Eu tenho um sobrinho aí que com 2 anos já sabia pagar conta no banco, fazer Pix. Até a palavra Pix pra gente é para estudar, né? Bitcoin. Não, beleza, só dar um toque aqui, Daniel. Tamo junto, não. Adoraria que você entrasse na live, mas vamos marcar com antecedência, porque essas lives aí a gente tá já combinando de fazer e eu adoraria realmente, viu? É o Big Head Tattoo, tatuador dos bons lá de Campinas, marido da minha querida amiga Mariana. Aliás, ela é muito participante aí, né? Seguidora do programa Independência. E o companheiro Daniel também, tamo junto. Galera, Legal. eu vou agora, então, o Aguinaldo se apresentar um pouco, ele falar o que ele faz da vida, por que ele está aí no caminho dos 12 passos e tudo mais. Meu querido amigo Aguinaldo, a palavra é toda sua na live do programa Independência, irmão. Bom, em primeiro lugar, né, é meu agradecimento, né, a essa iniciativa, né, visando esse instrumento de comunicação, né, minha imensa gratidão ao convite, eu, Marco aí, né, a gente trocou umas ideias aí, Marco muito dinâmico, né, muito 220, né, tá, então a gente veio aí para trocar umas ideias dentro não assim como foi anunciado, né, mas no campo da religião, no campo da espiritualidade sem religião, no campo do entendimento do ser humano, né? Esse fenômeno que tem das drogas aí, alcoolismo e outras coisas mais. Então, trocar umas ideias aí sobre conceito de dor, conceito de rendição, entendeu? O que é esses 12 passos, né? É uma caminhada de física, é a cabeça, né? Como é que é essa metodologia doida aí? E uma curiosidade, Marco, tem 400 irmandades que usam 12 passos, cara. Um barato que começou 400. Tem devedores, Eu pensei que eram umas centenas, mas eu não sabia que eram tantas. Não, é que cada vez é mais ou menos aquela história. É até um comparativo meio diferente, né? O americano tem 2 partidos políticos, né? O brasileiro tem centenas, partidos grandes e pequenos. Então, as irmandades é mesmo padrão, né? Então, existem irmandades grandes, que são os alcoólicos anônimos, né, os narcóticos anônimos, entendeu? E aí veio neuróticos anônimos, dependente de amor, procrastinadores, tem vítimas de mãe narcisista, tudo 12 passos, nicotinas, entendeu? Procrastinadores, devedores, entendeu? Abusadores, assim vai. Comedores compulsivos. Boa, comedor compulsivo, isso. Eu sou entusiasta geral, eu conheço várias dessas que você falou, né? Mas realmente, se você usar os 12 passos, ele é uma filosofia de vida, onde você vai num caminho de autoconhecimento. E eu acho que qualquer tipo de compulsão, obsessão e egocentrismo, seja ele manifestado em qualquer uma de suas vertentes aí, os 12 passos vão preencher numa boa, né? Sim, na verdade, o sucesso, segundo a minha observação do programa, porque é um programa, certo? Se baseia em 12 passos. Então, os originais, eles dizem que 6 passos falam em Deus, certo? E 6 passos não falam em Deus. Então, isso quer dizer que o indivíduo deve fazer a sua parte. Agora, o grande barato disso é o seguinte, é que quando você dá uma olhada mais a fundo, resolve a questão da religião. Porque pro adicto e pro alcoólico, pra pessoa que tem esse problema, cara, o cara diz assim, pô, eu vou lá e falo para Deus, né? E Deus não resolve o problema. Porque não consegue entender que é portador de uma doença. E o legal disso não é que é uma doença no sentido, por exemplo, tuberculose, não, é uma doença que é a ausência de saúde. Esse conceito que é interessante. Então, aí a sociedade coloca assim, por exemplo, o cara usa droga, ele é um sem vergonha, o cara bebe, é um sem vergonha. Não tem nada a ver com moralidade, entendeu? Então, para funcionar os 12 passos, o mais legal, cara,
o passo, três etapas para você entender e entrar em 12 passos para fazer funcionar, né? Que seria, primeiro, a aceitação, né? Cara, você tem que aceitar que você está numa pior, né? Depois vem a rendição, né? Tá, beleza, você rendeu. E daí, quando o cara entra em 12 passos, derrotado não questiona, entendeu? Então, o americano jogou a bomba atômica lá, o japonês se entregou. Cara, o cara tá derrotado, você não questiona. Mas o legal desse derrotado, Marco, é que não é derrotado assim, cara, se ferrou, né? Não, aí entra a participação extraordinária de células, né? Que chama de grupos, né? E daí no grupo, cara, a pessoa fala de si, entendeu? Você começa a olhar um espelho, pô, eu tenho esse sentimento e tal. Então toda a mecânica, entendeu? De 12 passos, cara, é muito legal. Lamentavelmente, né, a gente tem, né, no campo da linha, não estou falando nada contra, pelo amor de Deus, eu sou um, né? Mas é que às vezes é difícil, né? A ideia, e isso é muito horrível, né? Aquela ideia que, cara, você para de usar droga, você tem que usar medicamento. Eu não estou dizendo que não tem, né? Você para de usar droga, você tem que ir para uma religião. Cara, religião e espiritualidade não tem nada a ver. Entende? E aí, quando você vê os 12 passos, Marcos, você dá uma olhadinha no terceiro passo que fala assim, Deus, né? Como você o concebe. Então, cara, é o teu Deus, é o meu Deus, entendeu? Mas é uma proposta de alguma coisa no teu coração, entendeu? Então, isso que é legal. Isso que é legal. Mas só funciona quando o cara se rende. Por isso que você vê muito recaída, vê muito cara, pô, não tô conseguindo. Cara, mas você, derrotado, não questiona. Tem cara aí, né, que tem aí 15, 20, 30, 40 anos, limpo, velho. Né? Isso é uma loucura, né? 35 anos, cara que tá ali, aí o legal também é essa parada do só por hoje, entendeu? Sabe? O dia mastigável, cara. Imagine que legal, Marco. Mastigável. Você não precisa, sabe, projetar o futuro. Aí o ontem já era, velho, não tem, sabe? Então, por isso que eu sou simpatizante. Eu fui lá, eu estudei, eu analisei, sabe? E lamentavelmente, assim, às vezes acontece, né? Por exemplo, até parafraseando, porque também conforme você anunciou, existe a questão da teologia, né? Cristo falou um negócio legal, cara. Eu não tô aqui para pregar nada, entendeu? Mas ele falou um negócio legal. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. E aí você tem ali na programação aquela história de você escrever tua vida. E às vezes a gente dá uma ideia para cara, mas eu tenho que escrever minha vida por quê? Por que eu tenho que escrever minha vida? Cara, para você lembrar que você não é mais aquele cara. É muito legal, bicho, é muito legal. Ó, a galera ouviu porque quando você ainda não tinha entrado, eu estava falando do programa Independência, então você não sabia. E você falou exatamente o que estava falando antes de você chegar, velho. Uhum. Que o programa Independência do próximo. Porque senão o do Miguel vai acabar a bateria. Faz uma cara que eu tô fazendo nesse programa. E o tema do programa é dependências. A única que vem se... Morpheus. E você falou sobre rendição aí. Você falou que o cara que tá rendido, ele não contesta, velho. Perdeu o Playboy, né? E essa parte que você falou do autoconhecimento, e eu comecei justamente falando que é um programa de autoconhecimento. E, velho, a minha experiência, a hora que tirou o álcool e a droga, que apareceu a doença. Eu achava que a doença era o álcool e a droga. Aí eu fui, o álcool e a droga. Aí que apareceu a porra da doença. Desculpa o palavrão, galera. Porque aparece, o louco aparece depois que você tira o álcool e droga. Porque o álcool e a droga, às vezes, ele evita que você manifeste quem é realmente essa doença. O que é essa doença? Na sua concepção, Aguinaldo, o que é a doença da adicção, velho? Na verdade, assim, quando a família tem um problema, ela pega o problema e leva para a escola, tá? A escola não é para isso. Tá. Aí a família tem um problema, leva para religião. O pastor vai lá resolver. Nada contra, entendeu? Estou só falando de fatos, né? De acordo com pesquisa, o cara leva para a escola, certo? Leva para religião. Agora os caras estão levando para medicina, entendeu? Quer dizer, a questão da adicção, né, ela é um efeito. O cara bebeu por causa de um efeito. A causa, cara, tem que pensar ali, onde é que em determinado momento, se posso assim dizer, eu não estou me aceitando, cara. Eu não estou aceitando meu nariz, eu não estou aceitando minha mãe, eu não estou aceitando meu pai. E daí, o que eu faço? Eu crio um mundo na minha cabeça
de fantasia. Né? Tem cara que usa... Daí, cara, qual que é a tua droga de preferência? A droga de preferência do cara é a fantasia, bicho. Né? A fantasia. Porque daí, cara, porque quando o cara ele entra no barato, ele vira outra pessoa. Você, pô, cara, mas você estava bêbado, você era outra pessoa. Porque surge, entendeu? O eu escondido que o cara não tratou. Né? Pô, tem 3 irmãos, pô, minha mãe gosta mais do meu irmão. Entendeu? Pô, meu pai dá mais atenção para minha irmã. Começa por aí. Não, mas eu sou órfão, entendeu? Que é outra parada. Daí o sentimento de abandono. Entendeu? Então são questões que o camarada ele tem que se perceber. Ele tem que se perceber. Pô, morreu meu pai, eu uso droga. Cara, isso é um processo natural da vida. Você conhece alguém que não vai morrer? Só se tiver algum alienígena aí, imortal, entendeu? Imortal, então, né? O Highlander. Boa. Só que o Highlander cortou a cabeça, já era, né? Já era. E aí que tá. Eu ouvia uma piada em bar, quando eu bebia, e ela, sem querer, o bêbado é muito inteligente, viu, cara? Eu acho que ele tá conectado com algo maior, ele não sei. E eles fazem uma piada que, ó, eu bebo pouco, mas quando eu bebo pouco, eu me transformo num outro cara, e esse cara bebe pra caramba. Meu, nada mais perfeito para definir o alcoolismo do que essa frase, cara. Porque realmente o álcool tem 2 fases. Ele tem a fase dopa e ele tem a fase depressora do sistema nervoso central. Então, o cara a fase dopamina, a fase de drogar, através das primeiros goles. Quando ele chega naquele patamar, ele bebe mais para querer atingir aquela mesma sensação que ele teve no começo. Só que nunca mais. Naquele ano ele não vai ter de novo aquela sensação, porque passou da fase dopa, entrou na fase do sistema nervoso central, já era. Aí vira uma droga depressora do sistema nervoso central. Só que o alcoólico não sabe disso. Ele não para na melhor hora que ele podia parar. E aí ele vai perpetuando, e aí ele aí começa a fase dos 3 animais, né? Ele começa macaquinho, é a parte do dopa, né? Fica botando um bigão, enfiando o dedo no umbigo de todo mundo, em boteco, contando piada sem graça, dando risada e tal. Depois vem a fase meio agressiva, é o leão, ele chega em casa, quem manda aqui, bate no, né? Ou bate no balcão, fala que vai pegar todo mundo, não sei o quê. E aí, finalmente, ele vai abraçar a privada lá, vai vomitar e vai virar o porco, né? Os 3 animais do alcoolismo, né? E o alcoolismo é uma doença, na minha visão, é adicção, como a gente está... No conceito que a gente está trazendo aqui hoje nessa live, a gente está falando que a adicção, ela se manifesta de várias maneiras. Tanto que você falou que tem 400, galera, vocês ouviram essa nova palavra aí do companheiro, 400 Irmandades Anônimas, ou seja, serve para qualquer tipo de obsessão e compulsão. E quando a gente fala de álcool, cara, é só dar um rolê. Sexta-feira à noite, Curitiba tá quantos graus aí, meu amigo? Eu acho que aqui tá 6 graus. Meu, imagina o que essa galera vai, ó, hoje para dar uma esquentada. Sexta-feira, né? Agora o mais interessante disso que você está falando aí, Marcos, é o seguinte. Quando se trata de droga, não vou citar nomes aqui, é ilícito. Entendeu? É ilícito. Certo. Então, o cara tem que encontrar os meios lá, tal, não é legalizado, tá ilícito. Agora, o álcool não, bicho. O álcool, ele tá quando nasce uma criança, num casamento, entendeu? Então, essa é a dificuldade de compreender. Ele é lícito, cara, entende? Então, o grande barato, né? Aí depende de campanhas e coisa e tal, né? Beba com moderação. Essa é sensacional, né? Cara, quem que vai beber com moderação, curtindo ali, bem doido e tal? Não tem. Então, mas o grande barato que tem de 12 Passos, especialmente das Irmandades Anônimas, né? Que a ideia assim, é enfocar nisso, é que esses caras eles não combatem e não apoiam, bicho. Não é uma coisa assim que vai de combate ao álcool, ao alcoolismo, entendeu? É aquela parada assim, cara, se você quer beber, o problema é seu, entendeu? Então, o legal é a conscientização do indivíduo que ele está se autodestruindo, entendeu? Porque
Uma vez eu fiz uma experiência, uma pergunta, né? Participando de palestra, assim, de 4 caras, né? E a época da Kombi, né? Hoje, né, pode colocar um carro que você pensar aí, uma caminhonete e tal. 4 caras e a época da Kombi, né? Vamos lá. Muito bem. Primeiro cara, ele bebeu. O segundo cara bebeu e ficou bravo, quis brigar com todo mundo na festa. O terceiro bebeu e foi direto pro vaso, né? E o quarto bebeu e ficou lá meio na dele, coisa e tal, beleza, passou mal. Aí os 4 beberam igual, certo? Terminou a festa, o cara foi dirigir a Kombi, um estava desmaiado, ele pegou, levou um numa casa, levou cada um na sua casa, pegou a Kombi, voltou para casa dele, guardou o veículo e tá tudo certo. Aí vem a pergunta, cara, qual dos 4 que é o alcoólatra? Pior é que é o que tá dirigindo, porque ele é muito mais forte que o álcool. Exatamente. Você tá entendendo? Nada me derrubava, filhote. Nada me derrubava. Então, mas aí que tá. Esse é um fenômeno que tem no organismo, na predisposição emocional, no fígado, que o cara, tolerância, o cara vai tolerando. Só que aí, o que acontece no fenômeno da droga, o que demora às vezes 15, 20 anos, o cara casa, constitui família, patrimônio, o cara na droga, é o inverso, em 2 anos já era, mano, já era. Entendeu? O poder de destruição, de conscientização. Ele fumou 30 anos de pedra, né? Ô, louco. Ninguém. Não dá. Agora, de cachaça, Dá sim. Eu conheci o crack com 19. Fui parar de fumar crack com 42, nego, velho. Caraca, mano. Tem os caras que são loucos mesmo. Essa nós precisamos conversar, porque, cara, você tá inteiro. Você imagina se você não usasse droga, você ia viver 200 anos, bicho. Highlander. Ó, a Mari tá falando aqui, olha uma coisa interessante que ela falou. O álcool está do lado do alimento no mercado. Tem a gôndola da comida e tem a gôndola do álcool. E ele tem garrafas maravilhosas, né? Atrativas. A propaganda é liberada, né? Beba com... Aí tem sempre essa frase ridícula que você fala, beba com moderação, né? Como se para um alcoólico fosse possível esse negócio. Mas o álcool, a permissividade desse tóxico livre, né? E se você for analisar estatisticamente, estatística médica, o álcool mata mais do que todas as outras drogas junto, incluindo as drogas farmacológicas. O álcool é o grande vilão, na verdade. 62% das mortes no trânsito tem álcool envolvido. 80% dos feminicídios. 80% dos casos de estupro. É sempre álcool envolvido. Você não vê neguinho falar, fumou uma maconha e foi... Claro, tudo pode acontecer, mas se você for fazer um comparativo com o uso de álcool e criminalidade, o álcool é o pior. E ficam botando na conta do crack, da cocaína, do PCC. Mas olha, eu acho que o grande criminoso da sociedade hoje em dia é o álcool, viu, cara? Tive uma experiência de passar uma ideia para o pessoal no presídio. E aí, conversando com o pessoal no presídio, assim, em determinado momento, eu troquei uma ideia e falei de uma situação que o cara não lembrava, né? Daí eu falei do apagamento. Tinha um cara na minha frente, o cara ajoelhou e começou a chorar. Falou, foi nessa situação que eu matei a minha esposa. E aí, olha só. E aí, né? Então, é exatamente o que você falou, entendeu? A questão do álcool, né? E aceito socialmente, tá tudo bem, bebeu de vez em quando, o cara trabalha, então é uma coisa muito mais sutil, entendeu? Agora, ele porque quando o cara bebe, ele quer ficar naquele estado rosa, naquele estado zen, né? E precisa de cada vez mais quantidades. Aí chega uma hora que ele precisa de um barato mais forte. Mas torno a dizer, isso daí é só o efeito, a causa, entendeu? Coisas que tá lá no inconsciente, situações emocionais para tratar. Então, quando o camarada consegue ficar um bom tempo, alguma coisa dentro dele, ele mexeu de verdade, entendeu? Porque demorou muito tempo na minha vida para eu desenvolver 2 princípios fundamentais para a minha existência. O primeiro princípio é o princípio do esclarecimento, certo? Então, eu estou conversando com o Marco aqui, o Marco está conversando comigo, tem o pessoal aí vendo, trocando ideia. Então, esse princípio, ele é infinito.
A gente vai trocando ideia, para esclarecer as coisas até chegar a um consenso, né? Um bom casamento parte desse princípio, beleza. E o segundo é o princípio da insignificância, cara. Maior parte dos caras que pararam de usar e voltam a usar, cara, qualquer espinho de rosa é motivo para o cara ficar enraivado, ele ficar entristecido, ele ficar magoado, ele entrar no vitimismo, entendeu? São coisas assim que... E aí que tá, trabalhar as emoções, porque também você falou em doença, e é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Cara, e pasmem você, se você pegar 100 pessoas, 99 sabe que é doença, mas não sabe que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Deveria ter uma campanha maior de conscientização. Porque tem um CID 10, F10, o cara é afastado da empresa, ganha pelo INSS, sabe disso e fala que não sabia que era doença. Sim, mas aí a gente entra em 3 pontos, tá? Existe o agente facilitador, entendeu? Existe o agente disciplinador, por isso que nenhum bêbado, o usuário gosta da polícia, porque é disciplinador, velho. E existe o agente multiplicador. Eu e você, graças a Deus, a gente entra no campo dos agentes multiplicador. A gente está multiplicando a informação, trocando ideia, entendeu? Sabe, se fortalecendo. Porque essa guerra não tem fim, não tem fim. Né? Desde que comecei essa caminhada, e cara, o que evoluiu, né? Primeiro, a proporção de crescimento da população. Entendeu? Então, Nossa época não tinha o que está acontecendo aqui, uma live, você aqui, eu aqui, a gente abre para o mundo inteiro, só temos 4 pessoas na sala, mas esse vídeo vai se multiplicar. Muita gente vai ver, né? Ó, o Daniel aqui, o Big Red Tattoo, tá falando uma coisa importante também. O álcool tem em todas as esquinas e é barato. Corote a R$3. E ó, 2 corotinhos você já tá no grau, hein? Tá R$3, então, o corote aí em São Paulo, é? Acho que tá tabelado isso aí, porque era R$3 em 2012, pô. Aqui tá 5. É, não, e o barato não é esse. O barato é que tem vermelhinho, azulzinho, amarelinho. Pra pegar molecada, fiote. Antigamente, antes quando saiu era só incolor, agora tem azulzinho, verdinho, é tudo coloridinho, E às vezes o cara curte assim, misturar um no outro, fazer 3 cores. Aquilo que eu te falei, a fantasia, né? É a fantasia. Eu acho que o adicto e o alcoólico, o dependente químico de forma geral, até o farmacológico, tá? O farmacodependente também, ele está procurando algum tipo de alívio para algum tipo de dor. Ou então ele está procurando algum tipo de euforia porque também está faltando um pouquinho de alegria na vida. Eu te garanto que todo mundo que está saindo na noite de hoje para tomar um chopp, frio desse daí, eu acho que vão tomar conhaque hoje, viu? Mas tá todo mundo indo atrás de alguma coisa ou tá querendo tapar algum buraco emocional. Não tem essa de, eu bebi porque eu gosto do sabor. Quem gosta de gosto de cachaça, gosta do grau, fiote. Você falou uma coisa crucial no teu comentário aí. A dor. Ninguém gosta de sentir dor. Mas a gente tem que partir do seguinte princípio. Você tem uma propriedade, certo? Você tem uma propriedade. Para você proteger a tua propriedade contra alguém que seja de má intenção, você vai colocar uma cerca, certo? E depois da cerca você vai colocar um alarme, tá ligado? Você colocou um alarme ali, beleza. Cara, o que é o alarme? Entrou alguém no teu perímetro, que é fechado ali, vai disparar o alarme. A dor, isso que é o grande problema, tá? Eu fiz uma pesquisa de 30 anos para cá, tá? Então eu observei muito que a síndrome de abstinência, ela não tem assim aquele ênfase que tinha antes, tá? Porque o camarada não sente dor. Então tem que entender o conceito da dor. Quando você sente dor, é porque alguma coisa precisa ser... Oi? Muito importante o que você está falando. Porque o conceito de dor é que alguma coisa tem que ser curada. Então, no tocante à doença da adicção e do alcoolismo, a doença ela é uma doença espiritual, é uma doença mental,
é uma doença emocional e é uma dependência física. Quando cai na parte física, não é doença, é dependência, entendeu? Por isso que o cara entra numa abstinência no corpo, mas a mente não abstém, a emoção não abstém, o cara tem aquela emoção que você acabou de falar, através da lembrança, né? O espiritual, o espiritual não tem nada a ver, por exemplo, com religiosidade. Eu gosto muito de falar isso, não tem nada a ver. Cara, porque o espiritual é o momento que você vai buscar o sublime da vida, que é o amor, cara. Entendeu? Então... O componente espiritual da doença, da adicção, é egocentrismo, fiote. Não tem nada a ver com religião mesmo. É egocentrismo. Esse é o componente espiritual da doença, da adicção e do alcoolismo. E também da neurose. A gente depois vai entrar um pouco nessa parte aí, que a Irmandade Paralela de Neuróticos Anônimos trabalha muito, que eu acho importantíssima. Porque depois que eu parei de usar, parei de beber, e que eu falei, né? Eu tirei a droga, tirei o álcool e o louco ficou. Aí eu fui buscar a literatura de Neuróticos Anônimos e eu ali, quando você fala, ó, o buraco é mais embaixo, isso que eu acho legal de ele barrar. O buraco tá ali, porque ele tá falando da doença emocional. E a doença emocional é essa dor que a gente está discutindo. É exatamente o que uns vão tapar com antidepressivo, outros com ansiolítico, outros com álcool, outros com crack, outros com pinga, outros... E aí vai, vai. Só que o que é o denominador comum? Egocentrismo. Qual que é a cura da neurose dentro de Neuróticos Anônimos? Não é a aquisição da capacidade de amar? Exatamente. E você não tinha falado aí que o amor é o componente espiritual positivo, no caso, né? E a cura, lá na Irmandade de Neuróticos Anônimos se fala de cura. Em NA, narcóticos, não se fala de cura da adicção. Em Alcoólicos Anônimos nunca se falou de cura. Em N/A, em Neuróticos Anônimos fala que existe sim cura da doença emocional. E olha que legal, se o que me fazia beber e usar era a doença emocional e essa tem cura, de alguma forma, a hora que eu conseguir a aquisição da capacidade de amar, talvez eu seja curado até do primeiro gole de novo. Claro, eu vou ter que continuar evitando o primeiro gole. E forever. Não adianta eu falar, não, eu me curei da neurose e eu vou comemorar. Aí que eu quero ver. Não dá. Né? Por quê? Porque eu vejo assim o alcoolismo e a adicção. Você ainda estava no beber social. Existe um limite. Tem uma linha aqui que se você atravessou, não tem volta. Quem atravessou esse limite, perdeu o Playboy, não vai mais conseguir ser um bebedor social. Então, ótimo aquelas pessoas que ainda não chegaram nesse nível ou não tiveram propensão biopsicossocial, como se fala hoje em dia, para chegar nesse nível, né? Mas quem atingiu, esquece, não dá mais para beber. Você pode ser curado, vai para Neuróticos Anônimos, se cura da sua neurose e tal, mas se você ultrapassou o limite da adicção, você desenvolveu a dependência química, seja lá por qual for a substância, não dá mais para usar de forma segura, de forma social. Acabou, né? E outra, eu já tive muita inveja de quem podia beber, de quem podia usar. Eu ficava olhando, eu ficava paquerando, era convidado para ir num casamento, eu já estava limpo, já estava sóbrio, não estava com vontade de beber, aquele desejo de beber eu não tinha mais. Mas eu ficava olhando, falava, pô, que pena, né? Que pena que eu tenho essa doença, né? Não posso me divertir. Cara, hoje em dia eu não vejo diversão em qualquer dose, mesmo quem pode beber. Eu não vejo graça naquilo ali. Eu acho que a pessoa tá... Hoje em dia eu vejo... Eu não tô querendo também julgar quem pode beber, tá, galera? Eu não quero entrar nesse mérito. Eu só acho que não é uma coisa que se está fazendo espiritual. Não é uma verdadeira confraternização. E o que está tendo ali não é alegria. Aquilo ali é euforia, que é muito diferente de alegria. E a galera confunde muito euforia com alegria, sabe? Você falou uma coisa aí, dentro que é muito interessante, né? A aquisição da capacidade de amar. Então, essa aquisição da capacidade de amar, ela tem muito a ver com o auto-perdão, né?
Uhum. Quantas vezes, porque isso que é o grande barato de 12 passos. Tem um momento ali que o cara vai ter que fazer uma relação das pessoas que ele prejudicou. E depois ele vai se dispor a ir lá, dizer, olha, cara, me desculpe e tal. Mas para ele fazer isso, por exemplo, que nem você falou, pô, eu vejo o cara lá e hoje eu já não sinto mais essa alegria. Porque você já viveu aquilo que ele está vivendo, já sentiu aquilo que ele está sentindo, entendeu? E já entendeu que aquilo era uma fuga. Como tem a fuga geográfica, como não estou me identificando com esse trabalho, vou trocar de trabalho, mas não é o trabalho, cara, entende? Faltou a definição, porque dentro ninguém desenvolve em grau crônico, desenvolve o alcoolismo em sã consciência. Já tem algum problema genético, já tem um abandono, já tem uma rejeição intrauterina, entendeu? Já tem algum problema ali que a pessoa não consegue mensurar. E aí vem, cara, esse problema, né? Por exemplo, rejeição materna. Esse problema não é meu, é minha mãe que está me rejeitando. Eu não estou rejeitando ela, entendeu? É a mesma coisa. Por exemplo, o pai, né? Não abraça o filho, cara, mas aí é o pai que não quer abraçar o filho, mas o filho quer abraçar o pai. Então, aí tem muito a ver com o auto-perdão, né? E o auto-perdão, ele volta lá quando eu falei de passo, né? No primeiro passo lá da rendição, aceitação, ele volta, entendeu? Na aceitação, né? Então, é interessante que dentro dessa ideia de 12 passos, eles têm uma oração que é muito legal. Só que é só um pedacinho da oração. A oração inteira é muito mais. Eu não estou lembrado do autor. E a oração cabe, cara, como mudança de comportamento para o ser humano, de um modo geral. Ela fala assim, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Então, as coisas, modificação significa forma. Modificar. Então, tem coisas que tem a forma que, cara, eu não posso modificar o azul do céu. Eu não posso modificar, que nem você falou aí da temperatura, né? Pô, veio uma frente fria. Pô, vou tomar um vermute, né? Vou tomar um conhaque, né? Pô, para esquentar do frio. Vou tomar um quentão, né? Cara, então, parte do meu auto-perdão, de eu dar para mim esse perdão, né? De eu saber que a maturidade, a consciência das coisas que eu estou fazendo agora, quando eu fiz, eu não sabia. Então, é importante esse auto-perdão, porque uma coisa que tem o ser humano, né? Fora da dependência e tudo mais, que fala quando o cara bebe uma pessoa, ele tem a duplicidade da alma humana. Então, quem percebe isso, tem um diálogo mental. Eu estou conversando comigo. Aí uma parte diz assim, cara, vai dar certo, eu dizer, você é um cocôzão, entendeu? Não, você, desculpa a expressão, um merdão, não vai rolar. Né? Aí quando entra na autoestima, o cara potencializa, aí ele vai para o orgulho, entendeu? Indo para o campo profissional, ele vai para o superego, o que eu penso que eu sou. São as fantasias que daí o cara bebe, o cara usa droga, né? Você vê, muitas vezes o cara tá muito doido lá, ele briga com 6, 8 pessoas. Imagine, cara. Imagina. Às vezes a polícia pega... às vezes a polícia pega e dá um cacete no cara, o cara parece de borracha, bicho. No outro dia tá tudo quebrado. Essa propriedade que causa de ilusão, né? De invulnerabilidade. E o programa, ele diz o seguinte pro cara, Marco, ele diz assim, cara, você é vulnerável. Entende? Você não força isso, você está indo além da capacidade, entende? Você não, como você fala na linguagem da tecnologia, você não maximiza o barato, entendeu? Você quer ali ficar ligadaço, entendeu? Produzindo. Os maiores cantores de rock aí, né? A cabeça dos caras, quando você vê, tá tudo corroída, parada, cheirada e tal, entendeu? Então, aquilo que é dado não tá suficiente, bicho. O cara quer mais, ele quer mais, ele quer mais. A ganância. São coisas que na natureza do programa, o cara tem que trabalhar. Você falou da inveja ali, né? Pô, se eu for falar um pouquinho de mim aqui, cara, dificilmente, né? Tinha a assinatura do meu pai no meu boletim. Meu pai não ia me buscar na escola, era só minha mãe. Até um dia perguntaram, cara, mas você não tem pai? Então eu tinha inveja, né? Daquela família que estava ali, naquela situação que estava, eu tinha inveja. Mas aí, cara, não é problema meu, isso é o problema da ausência do meu pai, que ele não estava ali presente, entendeu? Então são coisas que você vai trabalhando, entendeu? Tomando o ponto de vista de outra pessoa. Por isso que é interessante, quando você chega num campo de profissional, o cara tem aquela visão de cavalo de jockey, sabe?
tá? Então tem vários recursos, entendeu? Ah, mas não, cara, você está feliz assim? A gente por experiência, né? Eu por observação e você por experiência vivida, você não está incomodado. Aí entra em você. Quando eu tenho auto-amor, eu me preocupo com outro ser humano, cara, né? Então, por isso que eu falei no começo ali, meus parabéns por essa iniciativa, entendeu? Que bom se cada comunicador, né, tivesse uma iniciativa dessa. Agradeço de novo a oportunidade, o convite, né? Deu alguns problemas aí, porque não estou familiarizado com a tecnologia, vou ter que atualizar, né? A gente, se Deus assim o permitir, a gente escolheu um dia-chave, né? Que sexta-feira é o dia da bruxa, né? Se a gente pegasse aí, escolheu as 8, então é para quem quer, bicho. A galera já tá sobreaviso aí. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, eu e Aguinaldo vamos bater esse tipo de papo. Hoje foi um tema mais livre, mais soltão, mas a gente vai direcionar mais esse negócio. Sim, ó, a gente vai dar uma estudada no assunto e vai para cima, entendeu? Aguinaldo, você falou uma coisa importantíssima, porque você fez uma ponte, acho que você nem percebeu, que você falou da fragilidade e você antes falou da oração da serenidade. E aí eu vou fazer um link entre fragilidade e coragem. Porque a coragem para eu modificar aquelas que eu posso, eu admitir as minhas fragilidades. O maior corajoso, o cara mais forte que tem, ele consegue vencer a si mesmo. E ele só consegue vencer a si mesmo se ele admitir para ele próprio, para Deus e para outro ser humano, a natureza exata de suas falhas. Aí eu linko com o quinto passo. E olha que interessante, quanto mais frágil eu sou, mais forte eu sou. Pô, foi sensacional o que você falou, cara. Obrigado. Obrigado a você. Outra coisa, uma das coisas que é necessário, né? Se queres a paz, né? Vou filosofar um pouco aqui, você me dá licença. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então, quando eu estudei Sun Tzu na arte da guerra, ele fala o seguinte: nunca fortaleça seus pontos fortes, fortaleça seus pontos fracos. E aí, quando você falou aí de percepção do link, né? Que, trocando ideia aqui, a gente vai abrindo a mente e o princípio do esclarecimento. A oração, ela fala assim, coragem para modificar aquelas que eu posso. Aí, a gente vai numa próxima live falar do medo e do antídoto do medo, que é a fé. Como é que o cara vai desenvolver uma fé concatenando vivendo um dia de cada vez, entendeu? Como é que a mente, né, em proporção, ela cria lapso temporal de futuro, né? E o camarada, quando ele está sob efeito de droga, ele não vive no presente e nem no passado. Ele está deslocado, ele não consegue uma sincronicidade espiritual, mental, emocional e física. Por isso que, quando o cara para, isso é uma ilusão que o familiar tem, porque aqui a ideia é falar mais ou menos uma abrangência. O cara fica 8 meses numa clínica. Meu irmão, 8 meses, 10 internamento, 9 meses, 10. Cara, são 10 anos da vida do cara, né? Num ciclo, entendeu? E a família, né? Porque o codependente, ele é dependente do dependente, né? O cara usa, daí o cara não usa, vive em função, o cara consegue esse ciclo de envolver a doença, porque ela é contagiante, né? Ela contagia o cara, a outra pessoa sem ver, onde é que será que está meu filho? Será que meu filho está isso, está acontecendo? Aquela loucurada toda. Então, como é que a gente vai, né, dizer, esse cara ele vai ter que fazer manutenção da doença para a vida toda. O cara não pode voltar ali no mesmo estágio que ele estava. Não, ele estava noivando, agora ele vai casar. Mas ele saiu do internamento faz 8 meses. Pô, o cara está com a faculdade trancada. Não, agora ele vai terminar o curso de advocacia, um dos cursos mais difíceis que tem, com OAB e tudo. Você está entendendo? Então, esse é outro problema, porque fica responsável. Não, o adicto fala, não, porque eu sou isso, eu sou um cocôzão, tal, não sei o quê. Mas aí para você educar a família, que a família também está doente, a família também precisa de ajuda, velho. O pai precisa de ajuda porque sente culpa, porque, pô, qual é o pai que vai dizer assim, esse aqui é meu filho, né, mendigo, morador de rua, o cara não, né, por favor, né? Vamos ser loucos. Não, esse aqui é meu filho, é doutor, né? Lógico. Aí o pai se sente culpado, né? Que quer que o filho seja melhor que ele. A mãe
Mas eu sempre dei amor, não tem nada a ver com amor, cara. De repente o cara, ele teve contato ali numa situação, numa balada, ou os caras provocaram, se você é homem, né, usa aí para nós ver, entendeu? Então são N situações para tratar da complexidade, da fragilidade do dependente químico. E o que me dói é o que eu te falei, a linha de profissional que não vê essa abrangência. O cara tem que ser internado. Cara, se o cara não quiser, nem Deus nem o diabo, né? Não, o cara tem que tomar medicamento. Cara, mas e daí? Vai tocar medicamento ilícito por receita? Né? Não dá, porque você tocou um ponto muito interessante na família, e eu vejo muitas famílias que eu já atendi, que por elas não estarem no programa, e aí, codependentes, pelo amor de Deus, se você tem um dependente químico em casa, vai frequentar grupo familiar, vai entender a doença do cara, porque acontece muito. O cara entra em recuperação, a família pira, porque o que dava suporte, o que dava algum tipo de função para aquela mãe ou para aquele pai, era cuidar do drogadão. O drogadão para de usar, a família pira no batatão e vai começar, até inconscientemente, vai forçar o cara a usar. Eles vão enfatizar tanto a vida desse moleque que ele acaba usando droga porque não teve o aparato dos 12 passos na outra contraparte, que é a familiar. O familiar, ele precisa também conhecer todos os nuances da própria doença, porque você falou de contagiante. A adicção é contagiante. A adicção gera no seu familiar a codependência. E a codependência, você pode analisar. Ver uma mãe e um cara que está morando na rua, que tem 10 internações, que está todo lascado. Essa mulher não faz uma unha, ela não arruma um cabelo, ela não cuida de si. A vida dela é ali, ó. É cuidar daquele bonito lá. E aí você vê nela degradação, desconfiança dos outros. Se você fala para ela, cara, você tá doente, ela vai falar, eu não, quem usa droga é ele. Ela tá mais doente que o drogado. Eu tô falando drogado aqui de forma meio pejorativa, mas a real é essa. Ela tá mais doente que o adicto, sabe? E ela não se percebe porque ela tá na fase da negação ainda. E o adicto, às vezes, já conheceu a Irmandade Anônima, já ficou limpo uns meses, depois que recaiu de novo, mas ele já tem esse métier, ele já conhece os 12 passos, ele já sabe qual que é a pegada da recuperação. A família simplesmente nega que tem qualquer problema, e o problema da família é a ovelha negra. E às vezes essa ovelha negra para de usar droga, entra em recuperação, fica uma belezinha de rapaz, e a ovelha negra acaba sendo a pessoa mais importante da família. O filho médico lá não faz metade do que o adicto em recuperação vai fazer para essa família. Às vezes, né? Não existe regra, tá? Não tem certo e nem errado. Se tem uma coisa desse mundo aí, da adicção, que assim, a única coisa que a gente pode afirmar é que não tem regra. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas existem algumas nuances que a gente pode perceber na esmagadora maioria dos casos, né? E essa relação família-dependente, ela precisa ser... Você que trabalha muito com família, você deve perceber isso, né, Aguinaldo? Você falou duas coisas bacanas aí, que é o seguinte. Primeiro, né, não era adicto, era drogadito. Drogadito, pra você ter uma ideia. E assim como existe o alcoólico e o bêbado, existe o adicto e o dependente químico. E o adicto não é o dependente químico, como o alcoólatra não é o bêbado. Você pegou a diferença? Você entendeu a lógica? Um é a doença e o outro é o cara que está usando, né? E isso que tem que explicar para a família. O que é o dependente químico? É o cara que está sem usar droga, mas como é uma doença comportamental, o cara vai ter os mesmos comportamentos. Até que uma pressão da família para a responsabilidade, porque a família não consegue compreender
O cara não ficou doente de um minuto para outro, de uma hora para outra. Teve um processo. E o mesmo processo que ele precisou para desenvolver a dependência, ele precisa de um tempo para restabelecer, para entender o que é responsabilidade, para entender o que é família, para entender o que é o amor. E às vezes o cara em recuperação, ele é muito acelerado, é muita ansiedade, né? E esse é o processo, entendeu? Que daí entra em ação a espiritualidade. Sem isso já era. Já era. É isso, Marco. Eu acho, né? Eu penso, de repente, que eu acho que para nós hoje, né? Tá de bom tamanho. O que você acha? Acho que sim, vamos, também senão o pessoal cansa. Mais que 50. Já dizia Freud, a sessão tem que ser 50 minutos, senão a gente não prende mais a atenção do nosso interlocutor. E aí é por isso que as aulas também, se você for numa faculdade, é 50 minutos e tal. Vamos ficar, né? 30 minutinhos, também tá de bom tamanho. Na verdade, irmão, caramba, velho. Eu sabia que ia ser fantástico, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Eu agradeço muito, né? E vamos fingir que esse aqui é o longa-metragem que deu origem à série. Tá bom? Louco. O seriado. Então fica marcado assim. Primeiro, né, eu quero pedir desculpa ao pessoal e que a minha imagem não deve estar muito clara, porque eu estou num lugar meio, né? Mas como esse é um piloto, né, a gente trocou uma ideia, deu um ensaio, né? Agora o pessoal já prepara as perguntas para a semana que vem aí, né? Porque eu não quero só vir aqui, né, para, entre aspas, ensinar, eu também quero aprender, né? Eu também quero aprender, porque... né? É lógico. Mas, cara, muito, muito obrigado pelo convite. Sexta às 8, na próxima semana, se Deus quiser, né? A gente estiver vivo, né? E tudo na paz de Deus, a gente está aí de volta para mais uma troca de ideia. Obrigado, Aguinaldo. Fica com Deus aí, irmão. Beijo no coração. Um abraço, boa noite. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Tamo junto. Tchau, tchau. Só por hoje. Só por hoje, nego velho. Falou.